economista, com especialização em planejamento de sistemas de potência, tem mestrado em administração estratégica com ênfase em gestão de conhecimento e doutorado em energia e ambiente com ênfase em regulação de gestão. E aí ele vai apresentar a palestra ONU, ODS 7, energia limpa e acessível. Então, muito obrigada, doutor Roberto. É um prazer muito grande ter você aqui. Obrigado, prazer todo meu. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, a Fernanda, ao professor César. Eu vou fazer uma pequena apresentação. A minha ideia é fazer uma pequena apresentação e depois abrir para perguntas. Tá? A apresentação, não sei se eu consigo levar 1 hora de apresentação, mas se não der, a gente amplia o tempo de perguntas. Eu acho que é até mais legal a gente trocar ideias, informações, do que ficar nessa apresentação estática. Então, posso começar? Pode sim. Tá bom, então. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho da ODS 7, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Né? Então, a gente vai conversar um pouco. Então, a agenda que a gente vai passar hoje aqui, a gente vai falar da ODS, das ODS de uma forma geral. Depois a gente entra na ODS 7 e depois a gente fala da Agenda 2030 e as considerações finais. Né? E tem os subitens, no caso da ODS, a gente vai dar uma passada pelos 17 ODS, depois eu explico por quê, a ideia de passar por essas 17. A ODS 7, especificamente, a energia limpa, e dentro das considerações finais eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que hoje é um marco dentro, principalmente do setor elétrico brasileiro, mas isso não significa só a eletricidade, mas a questão da transição energética como um todo. Primeiro, falar um pouco das ODS da ONU, né, que é uma questão de parcerias, né? A ONU, quando ela criou essas ODS, ela estava buscando parcerias. Então, quando a gente fala da questão de parceria, a gente está falando de política, né? Políticas públicas, ou inserir isso dentro da política pública de um Estado, né? Não de um governo específico de prazo transitório, mas do Estado brasileiro, né? Você criar isso dentro de uma condição de que você desenvolva políticas públicas que consiga integrar todos esses planos em torno de um dos objetivos que eles estão buscando. Eles criaram 17 objetivos que são bastante ambiciosos, né, e interconectados, e tem os principais desafios do Brasil e do mundo. No caso do Brasil, e para a Agenda 2030, ou seja, a Agenda para 2030, tem 3 pontos que são fundamentais. Né? É a questão da pobreza, a questão de proteger o meio ambiente e o clima, né? Inclusive vai ter a Conferência do Clima, acho que daqui a 60 dias, e garantir a que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Então, aqui esses são os 3 principais pilares dessas ODS. Bom, então aqui estão as 17. A gente vai passar uma a uma, assim, só para a gente ter uma ideia. Então, a primeira é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Isso é uma coisa bem forte, né? Depois, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria na nutrição e promover a agricultura sustentável. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, todas e todos, em todas as idades. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. É o objetivo que a gente vai tratar mais na frente, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível da energia para todos e todos. Promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos e todos.
Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Tornar as cidades e os assentamentos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Assegurar os padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Promover as sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis, inclusivas em todos os níveis. E fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Só para finalizar essa parte aqui, quando você olha todas esses 17 passos, esses 17 objetivos, você vê que todos eles estão interconectados, né? Quando você fala, por exemplo, de desertificação, né? E você fala de uso da água, você fala de combater a pobreza, combater a fome, todos eles estão interligados. Se você tratar a energia de uma forma isolada, ela não seria uma ideia interessante. Então, é interessante você ter essa perspectiva da energia limpa e acessível, que o objetivo é assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, de uma forma holística dentro desse processo como um todo. Por exemplo, se você está falando de energia limpa e acessível, você precisa de energia, por exemplo, para você produzir comida, que você vai utilizar essa comida no combate à fome. Você pode produzir energia limpa a partir da água. Então, para você produzir energia limpa a partir da água, você precisa compartilhar o recurso água. Como é que você faz os múltiplos usos da água? Eu posso utilizar a água para fazer irrigação, eu posso fazer água para animais. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Então, quando você está falando de energia limpa e sustentável dentro desse contexto dos objetivos, você está falando de você entender todos os objetivos e você ver como é que esses objetivos eles se entrelaçam, né, interconectam. Então, é sempre nessa perspectiva. Então, foi por isso que eu fiz questão de trazer 17 objetivos para a gente entender isso de uma forma completa e depois a gente focar exatamente nesse objetivo da energia limpa e acessível. Então, esse objetivo ele está subdividido em 3 tópicos e 2 itens. Tá? Então, o primeiro tópico é, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preço acessível a serviços de energia. O segundo é, até 2030, aumentar substancialmente a participação de renováveis na matriz energética global. O terceiro, dobrar a taxa global de melhoria de eficiência energética. Então, esses 3 itens, eles são... a gente vai depois destacar algumas coisas nele e a gente volta em seguida. O segundo tópico é, até 2030, reforçar a cooperação internacional e facilitar o acesso à pesquisa de tecnologia de energia renovável, eficiência energética, reduzir a utilização de combustíveis fósseis, promover o investimento em infraestrutura. Isso daí é bem interessante, gente, chamar a atenção. Esse item, quando a gente for entrar no impacto do Brasil, ou como é que o Brasil encara esse objetivo especificamente, isso aí é bem interessante quando a gente começa a raciocinar da seguinte forma. O que seria melhor? É melhor eu vender, eu como um país comprador, eu comprar uma vaca para criar ela para virar um bife, ou eu já comprar um bife pronto? Então, se a gente entender que 1 quilo de carne ele tem agregado aí 15 quilos de água, então é muito melhor que essa vaca ela seja criada em outro lugar.
ou seja, que eu utilize aquele recurso natural de um outro país ou de uma outra região em favor da minha região. Então, se você pensa nisso num bife, você imagina isso, por exemplo, numa indústria como a indústria automobilística. É muito melhor que eu transforme a bauxita em alumínio naquele país em que eu extraio a bauxita, em que eu uso o recurso energético dele, do que eu fazer essa transformação no meu país. Então, essa, quando a gente vê lá, não me lembro se foi o objetivo 16 ou 15, você vê que essa interconexão ela você precisa ter uma articulação política, né? Uma política de desenvolvimento econômico, em que ela permita que esse desenvolvimento econômico para essa energia limpa ela também leve em consideração alguns termos de equilíbrio, né? Cobram muito do Brasil de você ter não devastar florestas, não diminuir a sua mata, não alagar áreas para você gerar energia através de hidrelétricas, mas esse equilíbrio ele precisa ter uma contrapartida, né? Eu não estou dizendo aqui que tem que devastar, não estou falando nada disso, estou falando que essa coisa ela precisa ter um equilíbrio, ela precisa ter uma política de equilíbrio, né? Você precisa ter formas de remuneração ou formas de não remuneração de investimentos, né, de não investimento, de forma que você consiga que esse desenvolvimento ele seja equânime para todos. E o outro tópico é, até 2030, expandir a infraestrutura, modernizar a tecnologia de fornecimento de serviços modernos, sustentáveis para todos os países de desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, nos pequenos estados insulares, e desenvolvimento nos países de desenvolvimento sem litoral, de acordo com o seu respectivo programa de apoio. Essa questão da transferência tecnológica também é um outro tema que precisa ser debatido, né? Essa questão de patentes, isso precisa ser entendido. Hoje, no Brasil, a gente tem o nosso problema de patente, ele está fundamentado especificamente no nosso sistema de educação, né? A gente precisa, e é bem interessante, né? A gente estava conversando com o coordenador aí antes, é bem interessante que os processos de formação dos nossos engenheiros, cientistas, eles estejam focados em você resolver problemas e que você gere patentes ou que você gere conhecimento, né? Transformar toda essa informação desses seus 5 anos de engenharia em conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é mudança de estado de consciência, ou seja, você muda de patamar de entendimento, então você muda a sua consciência, você expande a sua consciência para um outro patamar. Então, isso é fundamental para que a gente também tenha esse respeito, né, e esse respeito mútuo entre as nações. Daí, eu destacaria alguns pontos, né? Então, esses itens que estão em vermelho são os principais pontos que chamam a atenção dentro desse objetivo. Então, a primeira coisa, ter acesso e preço. Então, você observa que a energia ela tem um preço, e esse preço tem que ser acessível. Então, a energia, a indústria da energia, eu não estou falando de eletricidade especificamente, estou falando de energia como um todo, ela tem um preço. É diferente da água. A água não tem preço. A água ela tem um custo de levar a água até você, mas o preço da água, quanto custa 1 litro de água ou um copo de água? Você não consegue precificar a água. Você consegue precificar o custo de transporte da água, mas a energia não. A energia ela é universal, mas ela tem um preço. Então, isso é bem interessante. O segundo item é essa questão das renováveis, né, na matriz global. A renováveis ela ganhou um impacto muito grande, uma busca muito grande, principalmente depois de alguns problemas, principalmente a crise do petróleo, foi um vetor que fez isso lá na década de 70, mas um vetor bem importante também foi a questão do acidente em Fukushima. Ele causou, principalmente na Alemanha, né, que é um dos países que está mais desenvolvido nessa questão de renováveis, por incrível que pareça, eles têm, em média, 4 horas a 5 horas de sol por dia. A gente tem um lugar aqui no Brasil que tem quase 12, então não tem por que a gente não ter
né? Energia renovável a partir do sol, por exemplo. Então, essa questão das renováveis é uma coisa importante, e outra coisa que está aí dentro também é essa questão do CO2, né, dos gases de efeito estufa, do mercado de carbono, né, ter uma organização melhor disso, você ter essa coisa mais assim, de uma forma mais consistente, né, que hoje você tem alguns problemas em relação a isso. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais barato de todos, e é o que eu acho que o Brasil pecou nisso, entre a crise de 2001 da eletricidade e a de 2021, a gente não fez eficiência energética. Ou seja, hoje, só para ter uma ideia, falando especificamente de eletricidade, a geladeira no Brasil ela consome 2 vezes mais do que uma geladeira na Argentina. E a fábrica que produz a geladeira da Argentina é a mesma do Brasil. Mas você não entende por que o compressor da Argentina é diferente do Brasil. É porque aqui no Brasil a forma que a gente fez a classificação, ela ficou aí parada no tempo. Ninguém nunca se preocupou com isso, porque a energia era barata, era fácil, a gente tinha muita água, muita hidrelétrica, tinha Itaipu, e vai levando. Então, falta uma política pública de Estado, não de governo, Estado, Brasil, Estado. O que é o Brasil que eu quero para as próximas gerações? Não é o político de plantão ou o governo de plantão, é o Estado brasileiro. O que o Estado brasileiro quer em relação à infraestrutura? A gente quer ser independente, a gente quer melhorar a forma como a gente usa, a gente quer melhorar a produtividade. Então, isso daí é o que eu acho que foi o maior pecado que a gente cometeu, foi essa questão da eficiência. A gente falhou nesse planejamento como Estado. O outro ponto, né, o outro tópico é a questão da cooperação e investimento. Né? Essa questão ela precisa ter uma política pública em que a gente consiga fazer com que essa coisa se equilibre. Né? A gente não pode, porque a gente precisa de investimento, a gente abrir mão de algumas coisas. Aí está o grande exemplo que a gente tem aqui hoje no Brasil, a Ford. A Ford baixaram aí níveis de impostos, tiraram rentabilização de ICM, não sei o quê, blá, 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 isenção, né? E os caras, quando quiseram ir embora, eles foram embora, PT, saudações. Então, essa cooperação ela precisa ser boa para os dois lados. E o investimento ele tem que também ser bom para os dois lados. Você tem que remunerar o capital, mas também você não tem que ser escravo da remuneração desse capital. Então, essa coisa precisa ser equilibrada, isso precisa ser entendido, o Brasil precisa entrar de novo num contexto em que a gente coloque as coisas de acordo com o que a gente tem. A gente tem muita coisa para propor ao mundo, então a gente também precisa ter uma cooperação que seja equivalente. Tá? Por último, aí, expandir a tecnologia sustentáveis em países de desenvolvimento e programas de apoio. O programa de apoio, basicamente, é pesquisa, desenvolvimento e inovação. Reclama-se muito no Brasil que a gente tem muitos doutores, a gente forma muitos doutores, mas que esses doutorados eles não se transformam em produtos, ou que eles não transformam em desenvolvimento sustentável. Então, isso precisa ser avaliado. Né? A gente precisa fazer uma avaliação do nosso sistema de educação. Nosso sistema de educação ele precisa estar conectado com a nossa indústria, com o nosso desenvolvimento. A gente já tem casos de excelência no Brasil, bastante interessantes, né? Embrapa... Na aula de quê? Sabe que eu tinha falado antes? Sabe? Por não? Da Beth, ela da Beth. Posso continuar? Pode sim. Desculpa. A gente tem casos de excelência, como é o caso da Embrapa, por exemplo. É um caso de excelência no Brasil, a gente consegue produzir menos numa área, produzir mais numa área menor. A gente tem a Embrap aí surgindo, né, que é a questão da indústria. Né? A gente tem centros de excelência como o Senai e Cimatec na Bahia, você tem outros centros de excelência em Campinas. Então, né, a própria UFRJ aqui também é um centro de excelência. Então, a gente precisa que essa coisa ela seja fomentada e desenvolvida. Né?
O dinheiro para pesquisa, desenvolvimento e inovação não é custo, é investimento. E investimento no futuro. Bom, então, a cada esses três itens, esses dois tópicos, eu vou abrir, né, então, para o caso do Brasil, tá? O que isso aqui está? Esse material está todo disponível, esse que agora, a partir de agora, todo no Ministério, no site do Governo Federal, lá você entra lá, ODS 7, ODS, tem lá todas as ODS, tem cada ação que o governo foi fazendo aí para atender essas ODS. Né? Então, isso aí é importante para a gente fazer primeiro uma análise crítica, dar uma olhada e ver como é que isso está se desenvolvendo. Então, no caso aqui, eles foram abertos em 2 itens, né? A percentagem da população com acesso à eletricidade e a percentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas. No primeiro caso, acesso à eletricidade, a gente vê por região, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, né? A gente vê que a gente tem um acesso à eletricidade, com os dados de 2019, que a gente está quase com toda a população, fora as regiões nordeste e nordeste menos, mas norte mais, com alguns, a gente tem bastante, 98,8%, é bastante, mas ainda tem muita gente que não tem acesso à eletricidade. Né? Não é questão de ter acesso à eletricidade, mas às vezes o sujeito está distante, são sistemas isolados, e isso daí é uma coisa que está bem desenvolvida. Quando você pega esse mesmo dado para saneamento básico, aí é uma catástrofe. Saneamento básico, realmente, a gente está pecando. Mas, quando você pega a questão de eletricidade, está até bem interessante e está bem desenvolvido. O acesso, no caso, aí, o indicador é a porcentagem de população com eletricidade, o acesso à eletricidade em seus domicílios, né? E, principalmente, a questão dos impactos sociais e econômicos. Isso é interessante. O sujeito ter acesso à eletricidade é interessante. Agora, quando você parte para a zona rural ou para populações mais distantes das linhas, das redes, ou para populações mais no interior, de menor, carece ainda ter uma forma de você transformar essa eletricidade em renda. Né? Eu morei muito tempo no interior da Bahia, e lá tinha uma coisa chamada casa de farinha. O sujeito arrancava a mandioca dele, pegava a mandioca, e triturava, espremia e tal, e fazia uma farinha de mandioca. E ele, para fazer a trituração lá, para gerar a farinha, ele utilizava um burro. Ele amarrava o burro ficava girando, e ele ia amassando a farinha. Então, falta uma forma de você transformar essa energia em sustento, em desenvolvimento que tem a ver com aqueles outros critérios lá, né, de combate à fome, à pobreza, à dignidade, né, e você gerar um desenvolvimento sustentável regional. Então, isso é uma coisa bem interessante para você ter acesso à eletricidade, mas você conseguir transformar essa eletricidade em riqueza. Segundo ponto aí, a porcentagem da população com acesso primário a combustíveis e tecnologias limpas, né? E aí entra todos os outros tipos de combustíveis, né? Aqui eles já dão uma outra forma de apuração, você tem até o ano de 2015, eu tentei buscar outros anos para frente, mas não tem, a fonte é o próprio IBGE, e ele chama bem a atenção que para cozimento, aquecimento, isso aqui basicamente é você pegar aquela energia que você tem acesso e você transformar ela de uma forma que você deu sustento às pessoas. Né? Então, no PNAD de 2015, né, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, você tem lá o principal fonte de energia é o gás de botijão. Né? Depois você tem gás canalizado. Uma coisa bem interessante, quando você pega, por exemplo, o mapa da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética do Governo Federal, né, que ela
é quem faz o planejamento energético do Brasil, você vê que tem um grande percentual de pessoas no Brasil que utiliza a lenha, né? Lenha e carvão. É um percentual bastante significativo. Se você pegar o tamanho do Brasil, a quantidade de 200 e tantos milhões de habitantes, você vê que esse percentual de uso de lenha e carvão ainda é bastante significativo na nossa matriz energética como um todo. Aqui foi só uma questão para eu entender, porque a gente fala de preço, né? Só para a gente ver como é que está a situação do preço, né? Esses daí são dados de 2018, né? Agora para 2019, 2020 entra aí a questão dessa bandeirinha tarifária, né? Que é um imposto mascarado aí, um tributo, né? Mascarado, mas aparece. Então a gente vê, né, que você tem um valor significativo no custo, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma tarifa de energia para a indústria, né, você vê R$451. Aí você fala assim, pô, bastante alto. É bastante alto, mas não é esse o custo da energia. Nesse custo da energia, nesse preço da energia, estão embutidos alguns custos, principalmente impostos, né? O maior deles é o ICMS, né? E é quase 30% desse valor aí. E essa é a maior máquina de arrecadação dos estados, né? Se você tirar o ICMS daí, o estado ele vai à falência, porque essa arrecadação é feita na geração da fatura da conta de energia do sujeito, e esse dinheiro ele sai direto para o caixa do estado. Então, se eu, por exemplo, eu tenho minha conta, eu recebi a conta, não paguei, o ICMS já foi captado pelo Estado. Isso é problema da empresa buscar esse dinheiro. Mas o que está chamando a atenção é que tem um valor agregado aí. Então, quando o país fala em tributação, né, assim, quando a gente fala de tributação como um todo, né, dentro da cadeia produtiva do Estado, isso é uma coisa que precisa ser chamada a atenção e precisa ser discutida, né? Será que essa tributação ela não está sufocando a gente? Será que a tributação da gente está sendo feita de uma maneira racional e correta? O que a gente precisa fazer para que essa tributação ela funcione? Porque a tributação, de um lado, ela cobre um gasto de outro. Será que a gente está gastando certo e bem? Será que a gente está usando essa tributação para um gasto legal, né, que vai dar consequência, vai melhorar o futuro da gente, educação, saúde, previdência, né? Então, esses custos eles são bem interessantes, porque quando a gente fala do Brasil, a gente fala, pô, a gente tem uma matriz limpa, a gente tem usinas já todas capitalizadas, né? A gente já tem aí todas as nossas usinas, só tem 3 usinas no Brasil que ainda não foram pagas, né? Mas o resto, todas as outras estão pagas. E aí, por que é tão cara a energia no Brasil? E isso também é um problema daquele outro item que a gente falou, que é a atração de investimento, né? O sujeito, quando vai fazer um investimento aqui, ele não consegue entender esse tipo de coisa. É muito difícil você chegar com um chinês, por exemplo, que quer investir no país, né, que quer gerar emprego, renda, indústria, né, que você consiga explicar para ele o nosso sistema tributário. O cara não entende, ele não consegue entender, ele não vê uma lógica nisso, né? E dentro dessa sistemática, o Brasil, a cada 20 segundos, ele gera uma norma, um procedimento ou uma regra tributária diferente. O outro tópico, né, que é o tópico 7. Item, né, que é o item 7.2, ele fala sobre aumentar a participação das renováveis. E ele só tem um item, que é o 7.2.1, que é a oferta interna de energia. Em outros países da OCDE, principalmente, como a oferta de energia ela é de uma base brown, né, ela é de uma energia de origem fóssil, é mais complexo fazer essa conta. Então, o que a gente optou? A gente optou, ao invés de ser a oferta, em vez de a gente falar sobre a demanda, a gente falou sobre a oferta, né? Então, a nossa oferta de energia ela é renovável,
né? A gente tem 85% da nossa geração de energia a partir de hidrelétrica, né? Hoje já baixou um pouco mais, mas está nessa faixa aí de 60%, 70%, por aí. Mas, de qualquer jeito, a nossa base de energia é renovável, então a gente optou pela oferta. Então, quando a gente olha aqui no gráfico que foi disponível até 2019, a gente vê que a gente está com quase 46% da oferta interna de energia, chamando a atenção aqui que não estou falando aqui só de eletricidade, né? Estou falando de energia como um todo. Então, ele entra gasolina, entra outros combustíveis aí também. Mas a gente está bem... a gente é bem confortável nessa questão da oferta de energia. O que é o nosso problema? O nosso problema é o contrário dos países desenvolvidos, né? Os países desenvolvidos, eles querem limpar a matriz e no nosso a gente está sujando a matriz, né? Então, a gente está trazendo, por exemplo, essa questão das termoelétricas hoje, né, que é uma realidade, a gente tem que ter termoelétrica, senão a gente vai entrar no colapso. E a gente também não pode, a gente tem que pensar também numa questão estratégica, né, como país, né? A gente tem uma oferta muito grande de gás natural, por exemplo. O que a gente vai fazer com esse gás natural? Vai queimar, não vai fazer nada, vai jogar ele dentro de um poço de petróleo para guardar ele nas profundezas, né? A gente tem isso uma riqueza, então a gente tem que utilizar essa riqueza de uma forma racional. A questão do gás é uma questão que está aí. O que a gente tem que ser inteligente o suficiente para que a gente utilize esse gás natural de uma forma que a gente gere competitividade e que a gente gere um desenvolvimento sustentável permanente. Aí só uma visão, né, também da série histórica entre 90 e 2018, né, da matriz energética, quais são os principais energéticos que a gente tem, né? Então, a gente vê, por exemplo, que lenha e carvão vegetal tem um número significativo, né? Isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? E agora, quando você cada vez mais que sobe o custo da eletricidade, isso daí também tem uma tendência a aumentar, né? Uma coisa que a gente tem um desempenho bastante bom é a questão das eólicas, né? As eólicas, elas são uma fonte renovável bem interessante, né? E a solar que está vindo aí bastante forte, né? Só que essas são duas indústrias que dependem muito de tecnologia, então a gente precisa ter um desenvolvimento tecnológico e precisa estar par e passo com essa tecnologia, que elas são tecnologias emergentes, né? Estão em desenvolvimento. E a questão é que a gente tem uma vantagem competitiva e comparativa, que é a questão dos derivados de cana, né? Que a gente tem tanto a produção do etanol, né, que é um combustível que deu certo, né, deu certo como combustível, polui muito menos, né, e você tem uma fonte de energia que ela pode ser bastante melhorada. E além dos subprodutos, que é a questão da palha da cana, quando você queima para você gerar energia também. Tá? O outro tópico é até 2030 dobrar a eficiência energética, né? E aí isso daí tem uma queda. Quando você faz essa comparação da eficiência energética com o PIB, isso daí é bastante complicado, né? Porque você tem dinheiro você tem que eles chamam de fundos setoriais. O Brasil ele criou os fundos setoriais para você fazer pesquisa, desenvolvimento, inovação, eficiência, né, melhoria. E esses fundos setoriais eles foram usados ao longo dos anos. Só para ter uma ideia, o fundo setorial só de energia elétrica de distribuidoras, não entre as transmissoras, não entre as geradoras, só de distribuidoras, até 2018 ele tinha R$500 bilhão para investir em eficiência energética. E esse dinheiro está lá, fica rodando, e vai projetinho aqui de trocar lâmpada em comunidade,
E você não faz um programa, você desenvolve a indústria, para que aquela indústria ela produza uma máquina que ela produza mais do que a que já existe, consumindo menos energia. Ou seja, você gera a mesma quantidade de energia para você produzir mais PIB. Isso é interessante quando você tem um processo em que o seu desenvolvimento econômico cresce. Mas, no caso brasileiro, nessa última década, a gente não teve isso. Então, esses números eles precisam ser vistos dessa forma. Você precisa ter cuidado para você fazer essa análise, para você verificar que houve um decréscimo da nossa produção industrial, no entanto, a gente produziu mais sobre menos. Então, a gente não cresceu. Então, isso precisa ter um certo cuidado quando a gente fizer essa análise. E aí a gente tem um comparativo dos países, pelo menos na taxa de eficiência, né, dos 25 economias do mundo. Entre as 25, nós estamos em 20º lugar. Né? Então, você vê países como Alemanha, Itália, França, Reino Unido, né? Você tem aí uma taxa de quase 75 pontos em 100, e a gente está aqui beirando aqui os 40 e pouco. Então, o Brasil ele tem uma condição, quando você pega a matriz, quando você olha o Brasil é energia, né? Você pega o Brasil dele como um produtor de energia, um consumidor de energia, a gente tem um potencial incrível para a gente fazer coisas e a gente fica patinando, e não faz. A gente precisa fazer coisas, a gente precisa transformar esse país o mais rápido possível. Os dois tópicos, esse primeiro aí da cooperação internacional, eu falei um pouquinho lá dessa questão de você ter essa eficiência energética, as tecnologias de combustível, mas a gente precisa olhar isso no cenário global, a gente precisa também ver quais são os interesses globais, né? Quais são os interesses do mundo, e a gente vê como é que esses fluxos financeiros eles funcionam. Né? A gente não pode ter no país uma empresa ou empresas ou conglomerados internacionais em que você vem aqui, você faça exploração do mercado e transporte capital para outros lugares. Né? Ou seja, a gente tem que buscar que esse capital ele fique uma parte dele aqui gerando nosso círculo da economia, e tudo bem, você tem a remuneração, mas que seja uma remuneração justa e que seja uma remuneração assim aceitável. Né? Você não pode, dentro como aconteceu na pandemia no ano passado, você tem empresas globais de energia, eletricidade especificamente, em que nos seus países de origem você teve prejuízos e aqui você teve lucro, que você continuou cobrando aqui da mesma forma que você sempre cobrou. E lá você fez alterações nas formas de cobrança, né? Porque a população de lá, o pessoal de lá, eles não tinham condições de pagar a conta, não sei o quê, você flexibilizou, e aqui não, aqui você continuou cobrando como você sempre cobrou, e foi levando isso, e aí a gente cria um fundo setorial do país para pagar, e depois o cara, se o sujeito tem um lucro exorbitante, pega parte desse lucro e leva para lá. Então, essa questão ela precisa ser entendida nessa questão das relações internacionais e olhar também as outras 16 ações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No caso do outro tópico, do 7.3b, que é a capacidade de renováveis dos países, né? Então, a gente vê que essa questão da infraestrutura, modernização, esse tópico especificamente, ele está sofrendo um impacto muito grande na questão da mobilidade urbana, né? Principalmente para essa questão de veículos elétricos, essa mudança de concepção na questão da mobilidade urbana, e principalmente nos transportes de carga, né? Nessa questão da inter-relação entre cidades, né? O que a gente está fazendo aqui agora, né? Que a gente não tem deslocamento, a gente não tem custos de energia para que a gente faça uma reunião com 20, 30 pessoas. Então, essa
essa conexão, essa questão da capacidade e de apoio a programas de desenvolvimento, isso é bem interessante. O 5G é outro vetor aí que vai causar um impacto bastante significativo dentro dessa questão de programas de desenvolvimento em infraestrutura. Tá? Então, a gente vai viver uma nova realidade a partir de um determinado momento. Bom, em relação às algumas a Agenda 2030, então, de 2010 e 2013, né, 5% aumentou em 5% em 13 anos, né, acesso à eletricidade. E aí a gente vê, né, se pegar 2000, vamos botar um pouquinho mais para frente, chegar aí que a gente chega em uns 85%, 77%, então, agora em 2020. Né? Ainda bastante gente sem acesso à eletricidade no mundo. Né? Então, é uma coisa que a gente... A eletricidade, ela faz a diferença entre o sujeito viver na idade das trevas ou na idade média, na idade das cavernas, e o cara viver no século XXI. É uma coisa transformadora. Né? A tendência é por energia barata, né? A questão da geração distribuída, que é um outro tema que está sendo discutido muito no Brasil, né? Que é você ter a sua própria geração, você ficar independente, né? Você ter uma placa solar na sua casa, tanto para aquecer água para o chuveiro, quanto para você gerar energia fotovoltaica, né? Ou você ter uma pequena torre de eólica, tem uma forma de que você gere uma energia mais barata, né? Isso é bem interessante. A questão dos combustíveis fósseis e emissão dos gases de efeito estufa, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque o Brasil ele emite muitos gases de efeito estufa, principalmente em queimadas, e queimada no Brasil é um problema muito sério, né? Que a gente tem alguns benefícios geográficos, né? A gente tem os rios voadores, né? Esses rios voadores eles só existem porque você tem uma floresta. Se você não tiver floresta, você não tem rio voador. Ou seja, o rio que as águas que você enche os reservatórios do sul, sudeste, Pantanal, centro-oeste, elas vêm dos ventos que batem na Cordilheira dos Andes, que voltam. Então, a gente precisa ter esse fluxo. Então, a umidade que sobe da floresta, ela vem e rega, entre aspas, essa parte do Brasil. Quanto mais a gente queimar, quanto mais a gente desertificar, pior para a gente. Então, a gente precisa ter uma visão bem pragmática em relação a essa questão dos gases de efeito estufa. Economia de proteção ao meio ambiente, o desafio para o desenvolvimento sustentável. Esse é a grande balança de equilíbrio que o Brasil precisa chegar a um momento a sociedade precisa discutir isso. O que a gente quer em relação ao desenvolvimento econômico sustentável e preservação ambiental? Onde que está esse ponto de equilíbrio? A minha geração, por exemplo, ela não conseguiu fazer isso, né? Eu espero que a geração de vocês consiga. Tá? Isso precisa ter uma representatividade em que a gente consiga equilibrar essas coisas, a gente consiga crescer economicamente, ser uma potência global e, ao mesmo tempo, manter a preservação do nosso meio ambiente. Então, a ODS 7 ela reconhece essa importância e traça as metas energéticas, essas que a gente viu aí, esses três itens, esses dois tópicos, de fontes não renováveis e poluidoras para transformar, né? Você sair de fontes não renováveis para fontes renováveis. Quando a gente fala de fontes não renováveis, é bem interessante a gente, assim, geologicamente, o petróleo ou o gás natural, né, para falar desses dois, ou o próprio carvão mineral, eles foram formados milhões de anos por matéria orgânica que se decompôs. Então, a limpeza da nossa atmosfera de CO2 ela foi toda enclausurada dentro das crosta
terrestre. O que a gente está fazendo? A gente está voltando no passado, tirando de dentro da crosta toda essa matéria orgânica que foi acumulada durante milhões de anos e jogando na atmosfera de novo. Então, a gente está... isso aí é um caos programado. Então, a gente precisa ver. Não adianta fazer mecanismo econômico de equilíbrio de carbono. Eu não gasto aqui, mas você pode gastar ali. A questão é saber como é que a gente neutralizar matematicamente isso. A gente tem que neutralizar o uso. Então, esse é o grande desafio. Não é econômico esse problema. Esse problema é um problema ambiental, né? Mesmo que economicamente a minha soma dê zero, né? Eu plantei uma árvore, então eu posso gerar tanto de CO2. Só que essa árvore vai levar um determinado delta X de tempo em que você vai neutralizar isso. Então, esse equilíbrio é que tem que ser feito, o equilíbrio ambiental, não é um equilíbrio econômico, né? Então, às vezes, a gente confunde as coisas. E a necessidade das pessoas, dos países, principalmente de que estão maior vulnerabilidade. Então, aqui, nas considerações finais, a gente tem aqui as principais fontes, né, assim, hoje, né, de desenvolvimento. A gente tem hidráulica, tem ventos, tem solar, tem biomassa, tem a questão de uma energia que a gente usa pouco, né, que é a questão de ondas e marés, né, isso é uma forma de energia também interessante. A eólica offshore, né, eu já participei de vários seminários, está se discutindo muito essa questão da eólica offshore no Brasil. O potencial de geração de energia eólica offshore no Brasil é 1,5 vezes o consumo. Então, eu tenho em potencial de geração de energia de vento no mar 1,5 vezes o que eu consumo no país. Petróleo e gás natural, carvão mineral. Carvão não é... A gente tem um pouco na nossa matriz. A questão da geotérmica também, que é uma outra interessante, que a gente também explora pouco, e a questão da fissão nuclear. A questão das nucleares é uma questão estratégica e política, né? A gente não é um programa que a gente deve desenvolver como matriz energética, até porque a gente não precisa, entre aspas. Mas é uma questão de tecnologia que a gente tem que dominar. A gente não pode ficar fora dessa corrida, a gente tem que entender essa tecnologia. De uma forma ou de outra, a gente precisa, é um mal necessário em termos de, quando a gente fala no tabuleiro do jogo mundial, né, das movimentações das peças. E o grande problema da questão da fissão nuclear não é nem a geração de energia, não é. A questão é que o material, acidentes sempre podem acontecer, né, como foi a questão de Fukushima, como foi a questão de Chernobyl, mas o grande problema é que, quando você termina a vida útil de utilização, por exemplo, das hastes, das pastilhas de urânio, não existe no mundo lugar nenhum que seja um depósito para essa questão do material ou do lixo radioativo. Não existe local. Todos os locais de acumulação de lixo radioativo são provisórios. Nenhum deles é definitivo. Então, isso aí precisa... É uma questão ambiental que precisa ser resolvida, e aí tem que ver como é que, quimicamente, isso é uma questão de tecnologia bastante interessante, é um campo bastante interessante para se desenvolver alguma solução para isso. E, no caso do Brasil, a gente tem, isso consta do nosso programa de planejamento PNE, no Planejamento Nacional de Energia, da EPR 2030, consta aí da gente ampliar esse parque nosso de usina nuclear. Bom, a ODS 7, né, tem acesso a diferentes fontes, principalmente renováveis, eficientes e não poluentes, então essa é uma ideia. Em 2002, foi a criação da energia das organizações das Nações Unidas, então tem uma área, como tem lá o pessoal que discute a infância, a adolescência, a fome, tem uma área que discute essa questão energética dentro da ONU, e elas interligam em diferentes níveis de poder, né? É isso que eu estava falando, essa questão da disputa internacional. Então,
a energia ela é uma forma de desenvolvimento dos países e das nações. Então, a gente precisa estar dentro desse contexto, a gente precisa estar discutindo isso. A gente não pode estar fora desse diálogo. Aqui são algumas considerações em relação ao Brasil, face aos ODS, né? Na Constituição de 88, a energia compete à União, né? Isso está um parágrafo específico lá. Tem a EPE, que é a Empresa de Pesquisas Energéticas, já foi criada em 2004. Tem uma coisa bem interessante, que se vocês quiserem participar, e vale a pena, tem um termo de referência para a EPE vai fazer um planejamento de tempos em tempos. Normalmente já faz de 20, 25 anos, né? Faz projeções, né? O plano e o planejamento são coisas diferentes. O cara faz um plano, que é o Plano Nacional de Energia, 2050, e esse plano ele vai se movimentando ao longo do tempo, que é o planejamento. Então, ele vai fazendo ajustes nesse plano até 2050. Então, o de 2030 já está perto de acabar, e eles estão fazendo um termo de referência, ou seja, estão pegando contribuições, avaliações. Então, você vai lá, dá uma estudada, vê que ponto você acha interessante, faz uma proposta, uma contribuição, pode ser que ele entre dentro desse planejamento, né? E a EPE, ela trabalha com as ofertas de investimento para esses planos, elas são de altos investimentos, é capital intensivo, né? Então, você precisa de muito dinheiro, muito financiamento. A pesquisa também é importante, né? Você está antenado que num horizonte de 30 anos quase, né? Mais de 30 anos, né? Você vê que a tecnologia ela pode mudar ao longo do tempo, então você precisa que mudando essa tecnologia, você incorpore ela de alguma forma, né? E ela faz um entrelace aqui, né? O prever, né? A questão de prever a ampliação da capacidade energética brasileira. O Conselho Nacional de Política Energética assessora diretamente o presidente da República, né? Esse pessoal é o pessoal responsável hoje pela questão do racionamento, né? Então, eles que vão fazer essa discussão de como é que vai ser esse racionamento, se vai ter, se não vai ter, se vai desligar, se vai ter apagão, se não... É esse pessoal aí que vai discutir, né? Ele assessora o presidente da República, ele faz a interligação entre União, Estados e municípios, né? O Programa Nacional de Utilização de Energia, né? Que principalmente para o meio rural, né? Aquele percentual de pessoas que não têm acesso à eletricidade, principalmente no meio rural, né? Um programa muito forte foi o Luz para Todos. Ele foi um programa em que você tinha subsídios do governo federal para você levar luz a comunidades ou vilarejos isolados no Brasil, né? Tem o Procel, que é o Programa de Conservação de Energia da Eletrobras, ele trabalha para combater o desperdício. Se tiver interesse também nessa área, é bem interessante no Procel, no site, você entra lá Procel, lá no Google, aí você tem o site. Eles têm vários cursos gratuitos, né? Por exemplo, curso de eficiência energética para edificações públicas, para iluminação pública. Então, é bem interessante. Vale a pena, sim, você fazer um ou dois cursos desse aí, rápido, à distância, entender um pouco disso, ver como é que isso funciona. Quem sabe contribuir para melhorar. Aqui, só um conceito básico, né? Só para a gente está falando de energia, né? É o potencial de executar trabalho ou realizar uma ação, né? Então, quando a gente está falando aqui, a gente está falando, e isso foi interessante a gente ter visto os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque a gente está falando da dependência e subsistência das civilizações, né? A gente está falando de energia de uma forma holística. Tem algumas classificações, né? Energia potencial, cinética, mecânica, química, elétrica, radiante e nuclear, né? Que foi o que a gente vê aí nas nossas físicas, a gente fica 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente entende essa questão da energia, mas é importante a gente chegar em algum momento do tempo e fazer entrelaçar esses conceitos, né? Para a gente ter uma visão mais ampla disso. E a energia é interdisciplinaridade com base no caso do uso da energia, né, com base na regulação e gestão da energia e ambiente.
Então, a gente precisa, e aí é que eu venho falando desde o início, na questão da gente ter essa coisa com uma forma interdisciplinar, né? A gente ter uma base de comum, né, em que a gente consiga entender a energia como uma mecânica, um mecanismo de movimento do sistema produtivo, do sistema econômico, do sistema social. Requer flexibilidade do sistema de produção de energia e uma metodologia. Tem uma metodologia bem interessante, que vem da física, lá da entropia, que se chama exergia. Exergia é a quantidade de energia transformada em trabalho. Então, da energia que você tem, aquela energia que você transforma em trabalho e tira a perda dela, é a exergia. Esse conceito físico termodinâmico ele é bem interessante, ele explica uma série, você, através dessa metodologia de análise, você pode fazer várias inferências com ela. Você pode usar isso para modelos econômicos, para modelos ambientais, para modelos biológicos, para modelos sociais, isso é bem interessante. É só uma dica. Aqui é o cenário que a EPE traça para o nosso modelo energético, né? Dentro desses conceitos aí que a gente viu. Né? Eles trabalham com um modo macroeconômico, e aqui eles trabalham no equilíbrio de oferta e demanda. Então, isso é bem interessante. O sistema econômico e o sistema energético eles têm que trabalhar de forma equilibrada e eles não podem disparar. Você tem que manter isso em equilíbrio, tá? E aí já está em estudos o consumo final de energia e a oferta interna de energia. Então, hoje, um dos mecanismos, e principalmente com a geração distribuída, você sendo um gerador, um prosumer, né, um produtor, consumidor, o consumo final, ou seja, a visão, ao invés de você ver a visão pelo lado da carga, ou seja, você vê da geradora para o consumo, você vê da carga para a geradora, então, na visão do consumidor. Então, você vê pelo lado contrário. Você vê o quanto o cara vai demandar e o quanto você vai fornecer para ele. Aqui tem alguns mecanismos de como é que funciona o processo de metodologia do plano energético, né? Então, você tem um modelo de longo prazo, você tem projeção do setor de energia, você tem os modelos de linhas de transmissão, você tem os modelos de usinas. Então, é bem interessante. Entrando no site da EPE, você pode buscar lá o PNE 2030. Eles estão lá, mostram o estudo, tem um resumo executivo, para quem não tiver muita paciência de ler aquele catatal de coisa, tem um resumo executivo. No resumo executivo, eles têm as metodologias, como é que é feito. Um órgão de Estado, né? IBGE, EPE, ANP, ANEEL, né? São órgãos de Estado que são interessantes porque eles têm um corpo técnico muito competente e produzem coisas muito interessantes. Né? Se a gente politicamente conseguisse usar essas coisas, pô, a gente estaria muito bem. Aqui, só para ilustrar essa questão da transição energética, né? O que acontece? Hoje, isso aqui é a nossa geração, hoje a gente falando de eletricidade especificamente, né? Isso aqui seria a nossa geração, a gente tem, isso aqui são dados desse ano, então a gente tem aqui toda a nossa geração, né? Nossa geração hídrica, 64% praticamente, eólica, quase 9%, solar, nuclear, nossos 3% aqui de Angra, térmica, né? A térmica aqui são as que a gente tem aberta, né? Carvão, a gente tem aqui, está dentro do bolo aqui, 6%. Então, essas aqui são as nossas gerações. As nossas linhas de transmissão, isso é fundamental. Não adianta a gente gerar e não ter como levar essa energia, né? Aí a gente tem a transformação, distribui essa energia pela distribuidora. E aqui estamos no nosso consumo, né? O nosso consumo de energia por segmento, residencial, comercial, industrial, iluminação pública e tal. E hoje esse daqui é a grande modificação nesse sistema, em que você passou a ter
ao invés de você ter a dependência da geração só dessa área aqui, dessa parte de geração tradicional, vamos chamar assim, hoje você tem esse pessoal aqui que é uma alternativa, né, a essa geração. E aí entra tanto essa questão do solar, né, em cima do seu telhado, entra a questão do desenvolvimento de baterias, né? A questão das baterias é uma tecnologia fundamental, né, que está sendo desenvolvida e a gente não pode ficar fora disso, né, as baterias estáticas, né? O carro elétrico ele é uma fonte de armazenamento de energia, né? Ele é uma bateria potencial. Então, você, por exemplo, né, teve um determinado momento aí do tempo, que não sei quem foi, falou que a gente tinha que armazenar vento. Olha, armazenar vento você gera aqui na eólica, armazena no seu carro elétrico durante o dia, vai para casa, de noite o seu carro elétrico descarrega essa energia que você armazenou para a sua casa. Então, essa é uma forma, né? Ou você armazena na bateria e ela descarrega na sua casa. Então, você tem uma série de... Você tem um novo ator entrando nesse filme aqui. Vale a pena gastar um tempinho aí, né, para as pessoas que gostam, e quem não gosta também, é importante ficar atento, na questão do que está sendo discutido na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que está regularizando isso daqui, é bem interessante. Ele engloba alguns desses aspectos aí, tanto de energia quanto da reflexo nos outros ODS. E aqui é a questão nessa transição. Hoje, você tem o mercado que é cativo, né, que são os clientes cativos das distribuidoras, e tem um crescimento imenso num mercado que é chamado de mercado livre. Esse mercado livre, eu sou independente, eu posso estar no Rio de Janeiro comprando energia de uma empresa de Manaus. Então, esse mercado ele está crescendo muito. E com o crescimento desse mercado, em paralelo a um conceito empresarial que surgiu aí, o ESG, né? Meio ambiente, social e governança, né? Em que o sujeito ele passa a ter uma preocupação empresarial do acionista com isso. Então, essa energia, quando ela é comprada, o cara quer saber, vem cá, eu comprei essa energia de uma fonte renovável ou não? Essa energia é limpa ou não? Então, isso também é uma outra coisa que está afetando bastante esse mercado. E aqui é só para ilustrar, né, o mapa das linhas de transmissão no Brasil. A gente vê que a gente tem uma conexão muito grande aqui no sul-sudeste. Aqui para o nordeste já tem menos. Aqui para o norte, essa questão do União de Tucuruí, né, que a gente pega Belo Monte aqui. E aqui o norte ele realmente é bastante isolado, né? Então a gente precisa investir mais nessas regiões. E aqui são os principais players desse mercado de energia, principalmente energia elétrica, né? Tem a EPE, o Ministério, né? E uma das ações que está em voga aí, né? Que uma das principais ações desse governo em relação a essa questão de energia, né, é a modernização do setor elétrico, principalmente, e com o impacto dessa questão das energias renováveis e da energia de geração distribuída, né, em que eles estão trabalhando em 7 pilares, que é o planejamento pela segurança, ter segurança, ou seja, não ter questão de apagão, abertura para novos investimentos no mercado, alocação de custos eficientes, formação de preços, né, que isso aqui é uma outra coisa bastante complexa, confiabilidade e segurança. Uma questão é você ter energia disponível, ou seja, a segurança. Outra coisa é a confiabilidade da energia. É eu entrar dentro de um elevador, subir e ter certeza que esse elevador não vai parar por falta de energia. A questão da distribuição, a abertura do mercado, principalmente com essa visão agora de você ter os intermediadores aí, né? Essa questão da geração distribuída hoje, eu posso, por exemplo, fazer uma associação, criar uma fazenda de geração de energia
lá, sei lá, no interior do estado do Rio de Janeiro, num lugar onde tem uma insolação forte, jogar essa energia na rede e abater da minha conta de energia aqui. Hoje, isso só pode se eu estiver dentro da mesma área da distribuidora. Mas a intenção é que isso o cara possa fazer dentro do país como um todo. E neutralidade na inserção de novas tecnologias, né? Isso daí, eles falam muito da questão da eólica, que quando foi inserida a eólica dentro da matriz brasileira, ela teve muitos subsídios, né? Durante um período, teve um programa de energias incentivadas, né? Que você deu um subsídio, e a ideia é que o Brasil não trabalhe mais com questão de subsídio. Só para finalizar, então, hoje você tem essa questão tanto da rede quanto das tecnologias de energia, você tem essa questão da tecnologia da informação e comunicação, 5G vai dar um impacto imenso nisso, e você ter todas as formas de energia a partir de uma centralização de controle. Bom, falei para caramba, termino aqui. Se tiver alguma pergunta. Bom, agradeço muito, Roberto. Antes de começar para as perguntas, eu vou só repassar que está rolando uma lista de presença aí, e quem preencher vai poder participar do sorteio, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, eu vou passar para as perguntas aqui. A Eloy perguntou por que a energia solar é muito cara para se instalar no Brasil. Você teria alguma coisa para falar sobre isso? O problema, atualmente, a energia solar tem um preço alto, mas a partir do ano passado a gente já teve uma redução nas alíquotas de impostos, e isso já ficou mais acessível, né? Então, o país ele começou a identificar que você pode ter um desenvolvimento a partir da utilização da energia eólica com a redução de custos. Está reduzindo. Hoje você tem a lei da oferta e da demanda, né? Quanto mais oferta você tiver, menor o custo. Então, está tendendo a diminuir. Já diminuiu bastante, viu? Bastante mesmo. Hoje até dá para eu botar uma placa fotovoltaica aqui no meu telhado. Eu lembro que era bem mais caro antigamente. Ainda é muito caro, né? Mas já foi bem pior, né? Mas a tendência é reduzir. O que acontece com a solar é que a gente está tendo dois movimentos conjuntos. Tá? A gente está tendo um movimento da redução de custo da tecnologia e a gente está tendo um avanço da tecnologia. Então, a cada dia, se você for acompanhando o desenvolvimento da tecnologia, você vai vendo que cada vez mais você está produzindo células mais eficientes e mais baratas, né? Então, assim, eu quando comecei a trabalhar com essa questão de energia solar e tal, uma placa solar produzia 100 watts de pico. Hoje, você já tem placa que fornece 480, 500 watts de pico. Então, naquele mesma área que você tem, você vai produzir muito mais energia, né? Hoje você tem aí, sem querer fazer propaganda de ninguém, mas tem a Eternit, por exemplo, fazendo as telhas fotovoltaicas. Então, você já tem uma outra tecnologia que permite, de repente, você vai fazer um telhado, ele vai custar 10% mais caro, mas você vai ter esse telhado gerando energia para você. Então, de repente, isso compensa, entendeu? Sim. O custo da obra como um todo. Sim. Então, essas duas coisas elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Porque a solar ainda não é uma tecnologia consolidada. Ela está em desenvolvimento. Ok. Respondi? Respondeu sim. Muito obrigada. A Maria Guiar escreveu umas coisas aqui. Ela primeiro falou que precisamos avançar no entendimento de energia renovável. Tem que ser responsável de baixo custo, porque não adianta colocar energia eólica e comprometer espécies das aves. Também não adianta instalar usinas hidrelétricas comprometendo mananciais. Então, nossos sistemas de produção de energia não estão em um deserto. Eles estão no meio da floresta ou num espaço de vivência de fauna. Penso que precisamos perceber e intensificar essa discussão, né? Das questões dos impactos ambientais. E aí ela escreve mais que é como se um determinado país de elevados direitos trabalhistas produzissem peças ou serviços em suas fábricas e atendimentos na Índia, países africanos ou no Brasil. Seria moral? Não faz o seu território, mas faz errado e em outro lucrando do mesmo jeito.
Bem, enfim, ela passa aqui sobre essa questão dos impactos ambientais, né? Até onde é moral você produzir energia limpa, mas você não se preocupar com o meio ambiente. É aquele negócio tudo é uma questão de equilíbrio, né? A gente precisa ter o equilíbrio, né? É razoabilidade, né? Vamos usar essa palavra. É a questão vamos pegar, por exemplo, se contesta muito essa questão da usina de Belo Monte, por exemplo. Belo Monte, a gente deixou de alagar uma determinada área, em que hoje, se essa área tivesse sido alagada, a gente ia ter um prejuízo ambiental, ia ter alguns problemas, mas se a gente tivesse alagado essa área, hoje a gente não teria crise energética. Então, qual foi a nossa escolha 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, a gente optou pelo meio ambiente. Então, hoje, quais são as consequências que a gente tem? Então, é isso que a gente precisa. Não estou dizendo se foi certo ou foi errado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a opção que a gente fez lá atrás, ela causou um impacto hoje. Então, qualquer opção que a gente faça hoje, ela vai causar um impacto lá na frente. E a gente não pode, e aí é uma questão de soberania, a gente, como país, a gente não pode abrir mão dessa soberania. Então, se o cara quer fazer aqui uma coisa que ele não faria no país dele, ele não vai fazer aqui. Então, se ele está fazendo, tem alguma coisa errada. Então, esse tipo de discussão que a gente precisa amadurecer e a gente precisa começar a entender que a participação política vai muito mais além do que uma paixão, era uma questão de sobrevivência a longo prazo das futuras gerações, e que a gente precisa entender como é que essa mecânica funciona e participar, né? Porque não adianta eu ficar reclamando hoje porque lá 10 anos atrás fizeram um Belo Monte daquele jeito, porque hoje não vai resolver nada, mas é importante que daqui para frente a gente não cometa os erros que a gente vá pagar por eles lá na frente. Mas é interessante essa visão. É um ponto bem relevante, né? Porque realmente é o desenvolvimento com equilíbrio, né? A gente não pode pensar só no desenvolvimento e também não pode pensar só no meio ambiente. Você tem que ter esse desenvolvimento sempre equilibrado, né? Mantendo equilíbrio. Não, e também, fora o equilíbrio, a gente ter esse conceito de que as nossas decisões elas têm consequências. O que a gente faz é mitigar as consequências, né? Que vai ter uma consequência para o bem ou para o mal, vai ter, mas eu tenho que diminuir isso ao máximo para caber dentro do que aquilo é a expectativa que a gente vá melhorar a qualidade de vida do nosso povo, do planeta, enfim. Realmente, impacto sempre vai existir, não existe outra alternativa. Né? César está aí ainda? Quer falar alguma coisa? Estou aqui ainda, deu para pegar o finalzinho. Professor, agradeço imensamente sua palestra, excelente, muito explicativo, muito bom, os meninos devem ter gostado muito. Eu vou ter que me ausentar, eu não quero interromper, tá? Eu vou ter que me ausentar, porque sabe como é a vida de professor, né, professor Roberto? A gente tem que entrar agora em sala de aula. No T1, mas eu não quero interromper. Mais uma vez agradeço e desejo um bom final de palestra aí para vocês. Obrigada. Eu também agradeço, deixo meus contatos aí, qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Ok?